Saudações acadêmicas a todos os nossos seguidores da nossa página. Eu sou o professor Armando e, como prometido para vocês, estamos aqui hoje para gravar a videoaula e mostrar para vocês um pouco sobre o exame físico do abdômen. Então, nós prometemos e hoje nós vamos fazer cumprir. Espero que todos gostem dessa aula e após assistirem, façam comentários, façam perguntas e nós ao longo, das vossas declarações, nós vamos então responder cada pergunta colocada aqui no nosso chat, pessoal. Pronto, então, exame físico abdominal. O que é o exame físico, pessoal? Pronto, o exame físico é um dos instrumentos de trabalho da equipe de enfermagem, que fique muito bem claro isso. E o exame físico, ele pode ser executado ou realizado em qualquer processo do internamento do paciente. Mas a primeira vez em que se realiza o exame físico é durante a anamnese, que por conseguinte é o primeiro passo do processo de enfermagem. E sobre o processo de enfermagem, nós já falamos muito sobre o curso anterior, sobre prática clínica de enfermagem. Então, pessoal, para que a gente possa fazer o exame físico do abdômen, nós precisamos ter em conta as seguintes propedêuticas. E as propedêuticas que vocês vão utilizar no exame físico do abdômen serão essencialmente estas que aparecem aqui na nossa tela, onde vamos ter então a inspeção, vamos ter a palpação, vamos ter a percussão e no final vamos ter a auscultação. De lembrar que para que você consiga implementar os 4 passos das propedêuticas, você precisa fazer a divisão do abdômen, ou em 4 quadrantes, ou então em 9 quadrantes, tá? E tanto uma como a outra divisão, ambas são muito, mas muito utilizadas na prática clínica de enfermagem, assim como também em outras áreas da saúde, voltada à assistência com o paciente. Mas sempre que tivermos que fazer a divisão, pessoal, do abdômen, para poder classificar, para poder localizar uma dor, que é, por conseguinte, o principal sinal ou a principal queixa a nível do abdômen, nós devemos recorrer-nos sempre à divisão dos 9 quadrantes. Assim sendo, se nós quisermos dividir em 4 quadrantes o abdômen do nosso paciente, nós teremos o quadrante superior direito, teremos o quadrante superior esquerdo, teremos o quadrante inferior direito e teremos o quadrante inferior esquerdo, pessoal. E para os 9 quadrantes, então nós teremos 2 linhas, verticais, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, dividindo assim o abdômen em 9 quadrantes, pessoal. E nós teremos então, na parte superior, nas 2 laterais, nós teremos os hipocôndrios, que vão ser o direito e o esquerdo, e no centro teremos o epigástrio. A nível médio, nós teremos flancos direito, flanco esquerdo e teremos o mesogástrio. E a nível mais inferior, a nível pélvico, nós teremos as fossas ilíacas direita e fossas ilíacas esquerda, sendo no centro o hipogástrio. De lembrar que aqui na zona pélvica, em relação às fossas ilíacas, vocês poderão encontrar em outras literaturas, a menos subentendendo ou ao contrário das fossas ilíacas, poderão também eventualmente encontrar outros nomes, como por exemplo a zona inguinal esquerda e a zona inguinal direita. O mesmo seria também no mesogástrio, onde em outras literaturas vocês podem não encontrar mesogástrio, mas sim zona umbilical. Tanto uma como a outra
vão espelhar a mesma região. Então, pessoal, tal como eu já falei há pouquíssimos segundos atrás, a principal queixa dos pacientes em relação ao abdômen é a dor. E você precisa localizar a dor, localizar a região da dor e precisa, então, avaliar e mensurar a dor, pessoal. E para que isso aconteça, não é? Você tem que dividir o abdômen em 9 quadrantes. É o mais aconselhável. Então, o que é que a gente faz em relação à propedêutica inspeção? Na inspeção, nós vamos encontrar a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Quem é quem em relação a esses dois elementos? A inspeção estática é quando você vai avaliar as estruturas que não realizam movimentação. Assim, por exemplo, a pele e os seus anexos, incluindo toda e qualquer alteração ou deformidade que você eventualmente poderia ter encontrado neste órgão. Então, a avaliação estática está voltada para a avaliação da pele, a cor da pele, os seus anexos e as alterações e formatos do abdômen, tá, pessoal? Já na inspeção dinâmica, nós vamos avaliar movimentação, tudo que gera movimento, assim como que o ato de inspirar e expirar, caso a respiração seja abdominal, não é? O abdômen insufla e depois desinsufla, concluindo assim um ciclo respiratório que inspiração e expiração. Então, essa movimentação é avaliada na inspeção dinâmica. Vamos também avaliar os ruídos hidroaéreos, que vão nos dar a entender se o intestino é ativo ou não ativo. E ainda vamos avaliar também os sopros em relação à veia, artéria, à aorta e as suas ramificações, pessoal. E as suas ramificações. Portanto, em relação à inspeção estática, nós vamos avaliar o tamanho do abdômen. E quando falamos de tamanho, queremos avaliar o volume, tá, pessoal? Vamos avaliar também a forma do abdômen, quais são as alterações comuns que têm aparecido no abdômen em relação à forma. Vamos avaliar também as deformidades que podem surgir no abdômen ou que já lá estão, tá? Vamos avaliar ainda dentro da deformidade cicatrizes, como por exemplo aquelas que advêm de intervenções cirúrgicas ou mesmo aquelas que surgiram durante algum acidente. E vamos avaliar também a tortuosidade dos vasos sanguíneos, que normalmente nós chamamos de varizes. Então são esses elementos, de maneira muito resumida, onde vamos avaliar o nosso abdômen. Pessoal, em relação ao tamanho e em relação à forma ou ao formato do abdômen, nós podemos encontrar diferentes alterações em relação à sua forma, tá? E para que isso aconteça, você normalmente vai notar diferentes apresentações em relação a diferentes pacientes. Mas as alterações de tamanho e de forma do abdômen mais comum, eu acho que mais aparecem, têm sido o abdômen plano, que obviamente aqui não é uma deformidade, aqui não é uma forma anormal, não. O abdômen plano é o abdômen bom, mas porém é uma das apresentações em relação ao formato. Portanto, o abdômen plano é um abdômen bom. Outra forma é o abdômen globoso, que é característico de pessoas cujo abdômen tem um volume muito avantajado, tá? Dando-nos a entender que o seu formato é ovoide, tá, pessoal? Fazendo assim, então, o abdômen globoso, tá? Teremos também o abdômen pendular ou o abdômen em avental,
que são aquelas pessoas onde o volume do abdômen, além de ser proporcional, o índice de gordura da circunferência abdominal, por ser avantajado, faz com que a musculatura abdominal perca a elasticidade e a musculatura projeta-se para baixo. Então é um abdômen que tem volume, mas depois projeta-se para baixo. Vamos ver mais à frente algumas imagens que eu trouxe para elucidar melhor cada alteração ou cada forma de abdômen que aqui estamos nós a apresentar. Então, além do abdômen pendular, nós também temos o abdômen embatráqueo, que é aquele abdômen que, além de ter um volume anterior, este volume também é proporcional nas laterais e de maneira anterior, pessoal. Então é um abdômen que, além de ser volumoso, o mesmo volume distribui-se em todo o abdômen, fazendo assim um volume antero, posterior, lateral do abdômen. Ou seja, o volume apresenta-se frontal, lateral e occipitalmente, pessoal. Tá? E também temos o famoso abdômen escavado, que é um abdômen muito característico em pessoas muito, mas muito magrinhas, onde o abdômen, devido à perda da musculatura, devido à falta de proporcionalidade em relação ao volume normal do abdômen para cada gênero, quer seja masculino ou feminino, é um abdômen que projeta-se muito para o interior. Tá, pessoal? Há uma imagem que eu trouxe para elucidar melhor. Então, assim sendo, em relação às alterações de forma, em relação às formas de abdômen que existem, nós temos aqui duas imagens, tá, que fazem referência ao abdômen plano, que, como eu já disse anteriormente, é um abdômen bom, é um abdômen saudável. Todo abdômen plano assemelha-se a estes. Não precisa necessariamente ter toda essa musculatura, pessoal, para que seja considerado um abdômen plano. Não. Basta que o perímetro abdominal seja semelhante, seja simétrico ao abdômen torácico. Portanto, não pode o abdômen, não é? O seu perímetro ultrapassar o perímetro torácico. Ele tem de ser linear. Então, este é que seria, ou é então, o abdômen plano. E o abdômen globoso, temos aqui na nossa tela, não é? Um senhor com o abdômen globoso. Vocês podem ver claramente que há uma ligeira diferença entre o abdômen plano e o abdômen globoso, certo? No abdômen plano nós temos aqui simetria entre o perímetro da circunferência abdominal e o perímetro da circunferência torácica, tá, pessoal? Diferente do abdômen globoso, onde literalmente vocês conseguem perceber que o perímetro torácico está mais anterior em relação ao perímetro abdominal. E essa situação, pessoal, tá? Essa situação onde o valor da circunferência do abdômen é maior em relação ao valor da circunferência, tá, do tórax, é uma situação que deve ser corrigida, porque todo indivíduo, quer seja homem, quer seja mulher, que tem bastante acúmulo ou índices elevados de gorduras no abdômen, tá, correm riscos alto ou intermédio de desenvolver doenças associadas à obesidade, como quais? Hipertensão, diabetes, infarto agudo do miocárdio, tromboses ou então um AVC, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, ainda pode desenvolver arteriosclerose ou ainda pode desenvolver arteriosclerose, pessoal, tá? Mas cada uma dessas situações são particulares, mas são fatores que se desenvolvem
quando, durante o exame físico, a gente percebe que o perímetro abdominal é maior em relação ao perímetro torácico, e isso, tá pessoal? Isso é uma situação patológica, tá? É uma situação patológica. Nós antigamente achávamos que todo homem que tem barriga grande é o boss, não é? Olha pro boss, olha o boss, olha o boss. Olha, aí vem o boss. É um homem com barriga grande, todo gorducho, e a gente pensa que aquele que tem vida boa, aquele que tem uma vida saudável. Mas digo-vos, todo indivíduo, quer seja homem, quer seja mulher, que tenha o abdômen grande, globoso, por acúmulo de gorduras, e cujo perímetro da cintura é maior que o perímetro do tórax, então corremos sério risco de desenvolver doenças associadas à obesidade, pessoal, que são doenças que eu frisei, tá, anteriormente. E para dar mais uma luz em relação a esse ponto, eu gravarei uma aula que fala sobre o RCQ, que é relação cintura-quadril. É um instrumento também de medida ou de exame físico, onde podemos mesmo saber onde que cada um de nós se encontra em relação aos riscos para desenvolver doenças associadas à obesidade. Tá? Existe uma escala que eu vou ensinar para vocês nas próximas gravações, como se avalia o RCQ, relação cintura-quadril, mas literalmente é uma comparação de perímetros que a gente faz, onde a gente retira o perímetro ou o valor da cintura ou do abdômen e comparamos com o perímetro ou o valor do perímetro do quadril, ou seja, valor da cintura e valor do quadril. Achamos a proporção e depois conseguimos ver quem tem índice de desenvolver doenças associadas à obesidade. Então, além do abdômen globoso, pessoal, nós também temos o abdômen pendular, ou o famoso abdômen em avental, que, como eu disse, é aquele que, devido ao acúmulo de gorduras, o abdômen ganha um volume, mas devido à perda da elasticidade da musculatura, a gordura projeta-se para baixo, dando essa configuração em avental. E como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos aqui as famosas estruturas que nós chamamos de pneus. Você tem pneus, a fulana tem pneus, o fulano tem pneus. O que é pneu? Pneu é o abdômen pendular, que é essa configuração então que parece um avental, pessoal. E aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, tá? É uma imagem a preto e branco, mas temos aqui a imagem de um abdômen escavado, pessoal, onde o paciente, de tanto perder peso, tá? O abdômen, devido também à perda da musculatura abdominal, este mesmo abdômen projetou-se, tá, para dentro, ou projetou-se posteriormente, dando então essa configuração de abdômen escavado. E aqui temos o abdômen embatráqueo, onde, além do volume do abdômen, tá pessoal? Além do volume do abdômen, este mesmo volume distribui-se para a lateral. Normalmente isso é característico em pacientes com diagnóstico de ascite. Ascite é quando temos acúmulo de líquidos na cavidade abdominal em relação ao que? Ao peritônio, que é uma membrana que faz o quê? Que faz cubro ou que protege, tá, o nosso abdômen. E se essa membrana for penetrada por diversos líquidos, tá pessoal? Então ele vai ingurgitar e dará uma característica, tá, do abdômen que nos dá a entender que é um formato globoso. Mas quando esse acúmulo de líquidos projeta-se também para a lateral, tá pessoal? Então vai ser o abdômen embatráqueo, pessoal. Então essas são as formas do abdômen que durante a sua prática clínica provavelmente você vai se deparar com os seus pacientes.
E em relação ainda à inspeção, nas deformidades, durante a sua avaliação estática, você deve ficar atento também, pessoal, às deformidades como o quê? Como as varizes. O que é varize? Varize é a tortuosidade dos vasos devido à má perfusão sanguínea. O que vai acontecer? Por que as pessoas têm varizes? E como vocês podem ver nessa estrutura, vocês conseguem ver aqui algumas deformidades. Essas estruturas que vocês conseguem ver aqui, ou então aqui, são vasos sanguíneos que estão projetando-se na superfície da pele, porque estão dilatando devido ao acúmulo do tecido sanguíneo que está ali devido a alguma êxtase. E só está em êxtase porque há uma situação que deve se instalar para que isso aconteça. E que situação é essa, pessoal? A gente sabe que o nosso sangue não fica parado. O nosso sangue está sempre em movimento. O coração bombeia o sangue, esse sangue vai para as artérias, tá? E as artérias distribuem para todo o resto do corpo. E depois elas voltam outra vez para o coração, indo para o pulmão para receber oxigenação. Aqui estamos a falar de pequena e de grande cirurgia, que também pode ser uma aula que eu possa gravar se vocês desejarem. E se assim desejarem, basta que vocês comentem ali no nosso chat e a gente arranja um dia para gravar sobre grande e pequena circulação. Mas pensem comigo agora, tá? Existe no nosso corpo, nos nossos vasos sanguíneos, pessoas, as válvulas, que quando o sangue sobe, elas se fecham automaticamente para que o sangue não faça processo retrógrado. Mas há situações patológicas, como por exemplo, os fatores que comprometem as doenças valvulares, onde há situações em que as válvulas não se fecham completamente. Elas ficam semi-abertas ou semi-fechadas. Então, aquele sangue que sobe, quando o coração relaxa durante a diástole, ele não está impulsionando o sangue, porque está relaxando. E é nesse momento em que o coração relaxa, onde acontece a descida dos vasos sanguíneos, pessoal. Ou a descida do tecido sanguíneo, fazendo aqui uma correção. E se o sangue desce, porque o coração está relaxando, porque está em diástole, e a válvula não está completamente fechada, mas sim semi-fechada, o que vai acontecer com esse sangue, pessoal, dentro dos vasos? O sangue faz processo retrógrado, mas como ele não volta totalmente até que chegue outra vez ao coração, ele vai se acumulando, porque o intervalo entre uma diástole e uma sístole é curto. Então, enquanto o coração faz a sístole, ele impulsiona sangue, o sangue sobe, só que na diástole ele relaxa e o sangue vai descendo. Ao fazer outra vez sístole, ele impulsiona de novo e esse sangue volta a subir. Então vai fazendo isso, baixa, sobe, baixa, sobe, baixa e sobe. E é esse processo onde muitas das vezes as válvulas, devido à sua perda de função, elas dilatam-se e o sangue acumula-se naquela região, e então os vasos dilatam-se e se instala aí então as tais varizes, que é a tortuosidade que vocês conhecem, pessoal, tá? Então devemos ficar muito atentos com as cicatrizes e as varizes. Além das varizes, quando falamos em cicatrizes, pessoal, nós temos aqui essa imagem, onde nos aparece aqui uma cicatriz de uma incisão, tá? Aqui uma ferida cirúrgica, é uma cicatriz. Obviamente, quando a ferida sarar, vai ficar ali os sinais da incisão. Mas também temos aqui outras estruturas, que são perfurações. Então, essa cicatriz, nós estamos diante de quê? De uma laparotomia, ou seja, é um doente, um paciente que foi submetido a uma laparotomia. E aqui está o sinal do corte da incisão. E essa estrutura aqui
nós temos então a perfuração também em ambiente cirúrgico, onde introduziu-se aqui estruturas, tubos, para visualizar o interior do abdômen. E para essa estrutura, para essa cicatriz, nós vamos chamar de laparoscopia, que é quando queremos observar o que tem dentro do abdômen, pessoal. Tá? Então ficou aqui as dicas. E nós temos ainda a inspeção dinâmica. O que é que vamos avaliar na inspeção dinâmica, pessoal? Na inspeção dinâmica, vamos avaliar, além do peristaltismo, nós vamos avaliar também os sopros durante a auscultação, pessoal. Então, o que é o peristaltismo? O peristaltismo pode ser avaliado em indivíduos muito magros, porém, geralmente indicam obstrução com hiperperistaltismo. Ou seja, o peristaltismo é aquele som, é aquele ruído que durante a auscultação, através do seu estetoscópio, quando você, não é, durante a sua prática clínica, você deseja fazer então a auscultação do abdômen, tá? O peristaltismo vai ser aquele som, vai ser aquele ruído que você, quando coloca o seu diafragma no abdômen do seu paciente, você ouve um estalido, não é? Como se fossem pequenos ruídos, como se fossem sons de água, tá? Que normalmente nós chamamos de ruídos hidroaéreos. Então, peristaltismo, pessoal, é aquela onda que se cria, quando a gente deglute alguma coisa, aí contrai-se a musculatura lisa do nosso esôfago, que vai impulsionando unidirecionalmente o alimento para baixo. E ao longo dessa movimentação, então surge um ruído próprio, um som característico. Esse ruído é que é o ruído aéreo, é que é então o som produzido pelo peristaltismo. Só que há situações em que esse peristaltismo pode ser ouvido mesmo sem o uso do estetoscópio. Isso só é possível em indivíduos que sejam muito magrinhos, pessoal, tá? Ou então, se não for condição de a pessoa ser muito magrinha, nós ainda podemos ouvir o peristaltismo, o som hidroaéreo durante o peristaltismo, se o indivíduo tiver alguma obstrução intestinal, tá? Onde, obviamente, devido à obstrução, tá? O alimento não vai projetar-se diretamente para o estômago, tá? Ou para o intestino, criando então aí uma interrupção, uma êxtase, e faz com que esse som aumente ainda mais o seu volume, tá, pessoal? Instalando-se então ali essa condição que é muito comum nos indivíduos muito magrinhos ou com obstrução intestinal. E temos aqui a auscultação. Com a auscultação, pessoal, além de ouvirmos o ruído hidroaéreo, na auscultação, como vocês podem ler aqui na vossa tela, é para a gente poder pesquisar os sopros valvulares na aorta e os seus ramos. Quem é a aorta? A aorta é uma artéria que recebe sangue do coração e leva para os restantes órgãos do nosso corpo. E onde é que nós podemos auscultar? Aqui está essa imagem muito bonita. Está aqui essa imagem muito prática, não é? Onde nós conseguimos marcar com pontos a vermelho os lugares exatos onde vocês vão avaliar os sopros abdominais, pessoal, tá? E como vocês podem ler, nós temos aqui os focos abdominais aórtico, temos o foco abdominal renal, tá? Que é a artéria renal, e temos o foco a nível da pelve, temos os focos ilíaco, que é da artéria que passa na zona ilíaca, e temos o foco da artéria
femoral, tá pessoal? Que é basicamente a artéria femoral. Ou seja, quando a gente diz que o abdômen pode ser auscultado, nós queremos falar que também existem pulsações que podem ser detectadas no nosso abdômen. E essas pulsações só existem porque há ali o vaso, tá? Há ali o grande duto, a aorta, que vai se ramificando para poder proporcionar sangue às diferentes estruturas a nível do abdômen, pessoal. Estamos? E, como vocês podem ver, nós temos aqui esse pequeno manequim, tá? E a nível do abdômen, tá? A nível do abdômen, como vocês lembram, nós dividimos o abdômen em 9 quadrantes. E como vocês podem ver aqui na imagem, na vossa tela, tá? Nós temos aqui esse foco, temos este foco e temos o outro foco. Onde este foco, se vocês se lembram, estamos a falar do epigastro. Exatamente. Com o epigastro, ou no epigastro, colocando o nosso diafragma, nós no epigastro conseguimos ouvir os focos, pessoal. Conseguimos ouvir a pulsação do vaso da artéria aorta. Basta que você, depois que coloca o seu diafragma no epigastro, você faça silêncio para poder auscultar o som, pessoal, tá? E temos na lateral, que são os hipocôndrios direito e o hipocôndrio esquerdo, outros focos. Nós temos o hipocôndrio direito e no outro hipocôndrio esquerdo, o que? O foco renal, ou seja, a artéria aorta, além de passar no epigastro, ela depois tem outro vaso que se ramifica para irrigar os rins, pessoal, tá? Fazendo então aí o foco renal a nível do abdômen. E temos a nível da pelve, pessoal, temos a nível da pelve, em relação aos nossos flancos direito e ao flanco esquerdo, pessoal, nós temos os focos ilíacos, que é da artéria ilíaca que se ramifica do grande duto, que é o vaso aorta. Então, basta que você localize os flancos do seu paciente, você mantenha um ambiente silencioso e você vai conseguir auscultar nos dois flancos as pulsações. Aquelas serão as pulsações na região ilíaca, é a artéria ilíaca, pessoal, tá? E na zona ainda pélvica, a nível da zona inguinal, tá? Onde nós vamos fazer ou encontrar a junção ou a ligação entre a zona inguinal e o início, tá, do nosso femoral, nós vamos encontrar nesse trajeto uma artéria também que vai até aos dedinhos do pé. Esse vaso que se ramifica até aos dedinhos do pé é o grande vaso femoral. E ele também tem a sua pulsação. E se vocês se lembram, pessoal, quando vocês aprenderam sobre a frequência cardíaca, há uma pergunta que os professores gostam muito de fazer, que é: no corpo humano, quais são as regiões, desde a cabeça aos pés, quais são as regiões onde vocês poderiam fazer o quê? A mensuração da frequência cardíaca. Vocês lembram? Vocês lembram dos temporais? Vocês lembram dos carótidos? Vocês lembram, pessoal? Lembram? Lembram? Vocês lembram da zona axilar? Lembram do pulso central? Vocês lembram do pulso, não é? Braquial? Lembram do pulso radial, ulnar? Lembram? Exatamente. Além dessas regiões que pode ser avaliada a frequência cardíaca, na zona femoral, na zona inguinal, também é possível verificar as pulsações, pessoal. Por isso que aparece aqui também a artéria renal, dando a entender que existe um foco femoral a nível do abdômen para poder fazer então a sua avaliação, pessoal. Temos ainda também durante a auscultação
os sons patológicos, que é quando vai haver uma exacerbação do som que vai se escutar no abdômen. Aqui estamos a falar mesmo do som produzido pelo peristaltismo, que é o ruído hidroaéreo, que quando muito audível, estamos diante do hiperperistaltismo. E isso é possível em indivíduos, em pacientes muito magros ou em pacientes que tenham diarreia, obstrução intestinal ou ainda o íleo paralítico. De lembrar que o íleo é a segunda porção do intestino delgado após o duodeno, tá pessoal, não se esqueçam, tem o duodeno, depois tem o íleo, tá, no intestino delgado, e aí segue. Se o íleo for um íleo paralítico, que é aquele que está com dificuldade para fazer o conteúdo, não é, do intestino seguir o trânsito único, se assim acontecer, então será um íleo paralítico. E então também teríamos a obstrução, onde o som é alto e é prolongado. De lembrar que essa obstrução, onde o som é alto e prolongado, é a mesma obstrução intestinal, pessoal. E para a percussão, como vocês já sabem, a percussão também ela deve ser feita, não é, ao longo dos 9 quadrantes e sempre de baixo para cima em sentido horário. Ou seja, vocês vão começar pela zona inferior, na zona inguinal ou na zona femoral, pessoal, tá? Na zona inguinal, na zona ilíaca, e vão subir com o colo descendente, vão para a curva hepática, vão para o colo transverso, aí vocês encontram a curva esplênica, descem para o colo descendente, vão para o sigmoide e vocês terminam com a zona umbilical, onde começa então a sequência do sigmoide. E como é que vocês fazem a percussão? Com a mão esquerda ou com a mão não dominante, vocês vão com o dedo do meio, o dedo central do meio, este dedo, tá? Com este médio, o médio, vão pousar sobre o abdômen do paciente, vão pousar sobre o abdômen do paciente, tá? E com a mão dominante, com o dedo também central, com os dois dedos, vocês vão bater por cima do dedo que está sobre o abdômen do paciente 2 vezes de maneira firme e você solta. Então seria tau, tum, e solta. Para ilustrar, portanto, o paciente estaria deitado, não é? Vou colocar assim para vocês verem melhor, tá? O paciente estaria deitado e naquela região onde você quer fazer a sua percussão, com a mão não dominante e com o dedo médio, você vai pousar e com esses 2 dedos, tá? Você vai bater por cima 2 vezes de maneira firme e você solta. Então seria assim mais ou menos, ó. Solta. Aí vai para outra região, solta. Vai para outra região e solta, tá? Então você vai fazer isso ao longo dos 9 quadrantes e de maneira horária, pessoal. Estamos? E depois nós teríamos então a palpação. Como é que vai ser a palpação? A palpação, ela pode ser superficial e pode ser profunda. A palpação superficial é aquela onde você, de maneira ligeira, vai apalpando o abdômen do paciente sem precisar fazer muita força para poder localizar onde é que vem a dor do paciente. Então, obviamente que o paciente vai estar deitado sobre a cama, não é? Deitado sobre a cama. Vou colocar aqui em frente, pois embora vai atrapalhar um pouco na tela. Vou colocar aqui em frente. Então, nessa posição em que o paciente está deitado, vocês vão fazer a vossa palpação, tá? Vão ficar na lateral do paciente e vão fazer a palpação superficial, onde você não precisa fazer muita força, apenas com uma força ligeira, vocês vão apalpando e vão perguntando se o paciente sente dor.
Então, logo você faz a palpação, você pode fazer um movimento circular para você poder abranger maior área, tá? Durante o abdômen do paciente. Então, você pressiona